Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui para falar algo, compartilhar, na verdade, algo que o Senhor colocou no meu coração. Peço perdão aos irmãos aí, tive alguns dias aí sem fazer os vídeos aqui que Deus tem colocado no meu coração de seguir com esse projeto, mas o Senhor estava me cobrando isso e eu falei, não, hoje eu não posso deixar de continuar fazendo aquilo ao qual o Senhor me falou para fazer. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra. A gente está aqui numa campanha de jejum de maus pensamentos, e aí o Senhor me deu uma palavra. Eu acho que a gente já deve estar aí no 11º dia, né? A nossa ideia é fazermos 40 dias desse jejum de maus pensamentos. E essa semana Deus me deu uma palavra que se encontra em Romanos 12, versículo 2, muito conhecida essa palavra. E ali, quando eu li aquela palavra, o Senhor, Ele falou comigo de pontos muito importantes que todos nós devemos nos atentar, e que aquele que já conhece a palavra, ou aquele que ainda não teve um encontro com Jesus ainda, não tem entendimento do que é isso às vezes, mas que essa palavra aqui, ela é uma palavra que ela vem trazer chaves específicas para que nós possamos sermos transformados. E o que é uma transformação? Às vezes a gente pensa assim que transformação uma transformação é você virar alguma coisa, né? Muitas das vezes a transformação, ela não é algo somente físico, ela não é algo que é visto somente exteriormente, mas principalmente interiormente. Então às vezes a gente acha que transformar é você mudar uma aparência física, é você poder obter recursos que antes você não tinha. Mas uma transformação muito importante, talvez a mais importante, é aquela que acontece de dentro para fora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o jejum de pensamento de que eu vou viver assim para sempre. Eu não tenho como mudar. Mas eu nasci assim e eu vou morrer assim, né? Muitas pessoas já tiveram e ainda têm esse pensamento. Mas nós vamos aqui hoje, através dessa palavra que está em Romanos 12, versículo 2, nós vamos aqui ter um entendimento de como é possível, sim, você ser transformado em algo que você acha que não, eu nasci assim, eu sou assim. E nós vamos entender através daquilo que Deus vai falar com cada um de nós, que é possível que haja uma transformação para melhor. Amém? Todos nós, a cada dia somos transformados em alguma coisa. Todos nós recebemos uma transformação a cada dia. A palavra do Senhor vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir desse versículo, a gente pode destacar alguns pontos aqui muito importantes. E é justamente isso que o Senhor, Ele me deu a direção de fazer quando eu estava lendo essa palavra aqui. Deus, Ele capacita cada um de nós em alguma área, em alguma coisa, né? Deus, Ele me capacitou, Ele tem me capacitado, na verdade, porque quando eu iniciei essa mensagem aqui, a gente é moldado, a gente é transformado, a gente é capacitado cada dia. Deus me capacitou com o dom do ensino. Eu sou professora, né? Esse é o meu trabalho.
E quando eu estou ali abordando com os meus alunos, quando eu pego ali um texto para ler com eles, e eles ali, não entendi. E aí eu falo ali com eles, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos destacar nesse texto palavras-chave que vão nos ajudar a entender melhor o que o texto está querendo dizer. A palavra de Deus, ela não é diferente. A palavra de Deus, ela não deve ser entendida como apenas algo que você lê, algo que você decora, que na verdade nenhum texto deve ser lido dessa forma. Todo texto, ele deve ser lido com uma ideia de pré-leitura, ou seja, eu vou ler sobre o quê? Sobre o que eu vou falar? O que é o assunto? Você vai ler e depois você vai ter um exercício de pós-leitura. O que é esse exercício? Você marcar exatamente o que te chamou mais atenção. Só que a palavra de Deus, como é que você vai ter um chamar a atenção? É aí que está a chave do negócio. Quem revela para você quais são as palavras-chave desse texto não é a tua inteligência, não é a tua experiência em leitura, muito menos o teu nível de escolaridade. Quem revela para você o que deve ser ressaltado ali é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E algo que foi escrito há 1000, 2000 anos, ela é válida até hoje. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vive em nós. Então a Bíblia, ela não é um livro simplesmente para você ler. Há uma interpretação, né? Os textos têm, de um modo geral, uma interpretação, todo texto. Só que a interpretação da Bíblia, diferente de qualquer texto secular, a Bíblia quem dá a interpretação é o Espírito Santo. E ali quando eu estava lendo, né, essa palavra ela traz para nós chaves importantes para que possamos entender o verdadeiro significado de quando nos é falado sobre transformação. Então vamos começar aqui a fazer o nosso estudo. Certamente, você já conheceu alguém que disse, eu fui renovado, eu fui fortalecido. E isso é muito lindo, porque ele está de acordo com o que está escrito, a palavra de Deus. Porém, o Senhor, ele quer fazer muito além. Ele quer que você não seja somente renovado, fortalecido, mas sim transformado. Se eu digo que eu fui renovada, o que é você renovar? Se você renova um contrato, vamos supor que um contrato ele tem uma validade de 1 ano. Você renova aquele contrato. Então aquele contrato ele vai ter uma validade por mais um tempo. Você se fortaleceu em algo. Quando você toma um suplemento, né, um medicamento, né, para você revigorar, vamos supor, você está com uma deficiência em alguma vitamina. E ali você toma um remédio para você ficar fortalecido. Também vai ser por algum tempo. O que Deus quer fazer com todos nós não é algo momentâneo, mas é algo duradouro. Então, por isso que mais do que ser renovado e mais do que ser fortalecido, Deus quer que nós sejamos transformados. Porque quando atingimos o nível da transformação, aí sim a gente vai tomar a dose do renovo e do fortalecimento para que não caiamos de novo em situações as quais antes nos afetavam. Mas de nada adianta você tomar uma dose de renovo, uma dose de fortalecimento se você ainda não foi transformado naquela área a qual você precisa de renovo e de fortalecimento. E como que isso é possível? Eu nasci assim, não vou mudar. Eu não tenho mais jeito. Tudo acabou para mim. Isso são pensamentos que vêm na nossa mente. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você nunca parou para pensar, né, nessa ótica de transformação, do que é transformação. Você nunca parou para pensar sobre isso. Talvez até você que já conhece a palavra e você que ainda não conhece. Mas, de alguma forma,
esse vídeo chegou até você hoje e Deus está querendo falar com você sobre isso. Ele quer falar com você que há uma maneira de você ser transformado. Você com certeza já pensou isso. Ou até mesmo você já ouviu alguém dizer, não é verdade? Só que, errado, Deus, ele vai lhe provar hoje que isso é uma mentira que o inimigo quer fazer você acreditar. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Que isso também é uma outra chave muito importante e a gente deve tentar entender como que o inimigo atua. Irmãos, preste atenção aqui numa coisa. A gente não precisa saber como que o inimigo é, assim, vou dizer isso. A gente não precisa saber qual é o número do inimigo ou qual é sei lá, um dia eu tava na igreja e eu vi um comentário, né, um testemunho de um irmão que perguntava assim, mas como é que a besta era? Irmãos, eu não preciso saber, mas eu preciso saber como que ele quer me destruir. Eu preciso entender como que ele pensa. Mas ele pensa, a gente bota uma figura, né, como se fosse uma pessoa. A gente sabe que não é, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas a gente tem que tentar entender como que ele atua. Como que é isso de que ele veio roubar, matar e destruir? Como que funciona isso? Então é isso que a gente precisa entender. Para que a gente possa, desta forma, combater contra o inimigo, não contra a pessoa. Então o inimigo, ele vai querer, uma das formas que ele vai combater, que ele vai querer te atacar, é fazendo você pensar que você não tem mais jeito, que você não tem solução, que tudo acabou, que o melhor que você tem a fazer é desistir, que o melhor que você tem a fazer é abandonar tudo e se entregar a ele. Porque no final das contas, tudo que o inimigo vai querer fazer é te ganhar, te trazer para ele. Mas aí o que Deus vai fazer? Ele vai te ensinar, através da palavra, que você, uma vez resgatado por Jesus, você não pertence mais ao inimigo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma é nada, é extremo mesmo. Não há. E é isso que a gente vai declarar, amém? O papel dele é roubar, matar e destruir. Às vezes a gente ouve esse versículo e entende de forma literal. Como muitas das coisas que estão na Bíblia, a gente entende de forma literal. Como muitos textos, a gente entende de forma literal. Mas nem tudo é escrito de forma literal. Há uma chave. O roubo do inimigo não é somente em finanças, que é como muitas das vezes a gente pensa quando a gente lê esse versículo aqui, que ele vai roubar, matar e destruir os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, né? O dinheiro mesmo. E como somos levados a pensar, mas principalmente em coisas que não são materiais. E é aqui que a gente tem que ter, uma atenção bem maior. Abre os olhos bem assim, bem arregalado mesmo. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele pode roubar até um bem material seu. Ele pode roubar aquilo que você trabalhou a vida toda para você conseguir. Ele pode fazer isso. Mas o objetivo dele principal não é esse. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então Deus te dá de novo. Agora, quando ele rouba a tua alegria, a tua esperança, o teu amor e a sua fé, aí é o ponto onde ele quer mais atuar ali. Sabe por quê? Porque se ele rouba qualquer um desses aspectos, sem alegria você não tem motivação.
Sem esperança, você não vai ter fé. Sem fé, você corre o sério risco de não estar mais na presença do Senhor. Então aí você vira isca fácil para o inimigo te trazer. O matar aqui, na palavra, não é somente físico, mas principalmente o espiritual. E é esse que a gente tem que tomar o maior cuidado para que não acabemos morrendo. Porque a morte física, todos iremos passar. Todos nós. Mas aqueles que já entenderam o plano da salvação sabem que o dia que tivermos a nossa morte física, a gente vai para a glória. A gente vai ficar lá adorando o Senhor 24 horas por dia. Agora, a morte espiritual, ela pode acabar com muitos sonhos, muitos projetos de alguém. E quando a gente morre espiritualmente, é esse momento que o inimigo entra e faz a total destruição. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura mais aprofundada desse versículo de 12, 2, de Romanos 12, versículo 2, o qual possui termos muito importantes para que haja a transformação de tudo isso que a gente citou. Então é assim, irmãos, que a gente vai pegar uma passagem da Bíblia. Quando Deus fala com a gente deve pegar essa passagem e tentar ver o que ressaltou os nossos olhos. Então hoje você vai fazer esse dever de casa. Você vai pegar aquela passagem que Deus falou com você e você vai procurar as palavras-chave, tá? Vamos lá. Quando a gente aprende a falar, a gente aprende palavras, certo? O tema dessa mensagem hoje é o poder da transformação a partir do entendimento da palavra. Porque a palavra do Senhor vai dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é a verdade. Mas quando a gente aprende a falar, é que eu não estou falando da Bíblia ainda não. Quando a gente aprende a falar, a gente aprende palavras, sim? E como é que a gente aprende essas palavras? Ouvindo um padrão gramatical de acordo com o nosso idioma. Então, se eu cresço com uma família que fala português, provavelmente eu vou falar português. Se eu cresço com uma família que fala inglês, provavelmente eu vou começar a balbuciar. A criança, né, ali com um período de 2 anos e meio, ela já começa ali a desenvolver palavras. Ela começa ali a pronunciar mamãe, papai, e aí vai saindo as palavras. Mas como? Porque ela ouviu. Então, foi internalizado algo na mente dela. Na escola aprendemos muitas coisas com as quais, de acordo com o tempo, a gente esquece, porque a gente não usa mais. Então, talvez você que esteja me ouvindo aí hoje, se eu falar aqui com você, a gente vai fazer um estudo dentro da gramática segundo a análise sintática. Aí você vai falar assim, análise o quê? Você já aprendeu isso algum dia, mas você está praticando? Não. Então você esqueceu. Normal. Porque a gente precisa da prática, né, do estar ouvindo o tempo todo para você, né, estar ouvindo, estar escrevendo, estar habituado para você não escrever aquilo ali, tá? Esse nome sintaxe, talvez você nem lembre o que é, nem sabe o significado dele, mas você já ouviu falar. Mesmo sem saber o significado, aprendemos a falar e construir frases, a fim de nos comunicarmos na sociedade, pois existe um padrão. A linguagem ela é justamente um ato comunicativo. Então você tem ali uma frase que você constrói, a criança, né, ela não sabe nada disso, ela não sabe nada do qual a função, mas ela sabe falar. A criança ela não vai dizer assim, biscoito, mamãe, quero eu. A criança não vai falar assim. Ela vai falar, mamãe, eu quero um biscoito. A criança não sabe que mamãe tem que vir na frente, que o verbo tem que vir depois, né? Quero, o que eu quero e com que finalidade. A criança não tem essa noção. Mas ela internalizou aquilo dentro dela. Por quê? Porque ela ouviu.
Agora, existem variantes desse padrão. A gente tem ali um padrão a ser seguido, né, que permite conhecer outras palavras. Então, vamos lá. Temos um padrão, né, pelo qual a gente aprende a falar. E com o passar do tempo, a gente aprende variantes, né? A gente tem aí, né, o dialetos, né, como a gente fala. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, logo no iniciozinho dessa passagem, não se amoldem ao padrão deste mundo. É esse ponto aqui que a gente vai chegar agora. Então aqui, só para não me perder aqui no esboço que eu fiz. Existe o padrão e existe o mais além. Com o Senhor é a mesma coisa. Nós, quando conhecemos a palavra, nós temos um padrão, mas o Senhor, Ele não quer que a gente fique somente naquilo ali. Ele quer que a gente vá além. Deus não quer que você viva no padrão. Ele tem algo a mais para você. Ele tem algo muito maior do que você sonhou, do que você pensa. Só que primeiro, Ele quer moldar você, a fim de que você saia desse pensamento padronizado de que as coisas são assim e que não vão mudar. Então talvez hoje uma luta que você está enfrentando, você não sabe mais por quê, há quanto tempo você vem enfrentando isso, há quanto tempo você vem fazendo. Ele está te moldando, Ele está deixando você viver num padrão de conhecimento, mas Ele vai dizer, não, Ele não é só isso que eu quero para você. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, não sei. E que ali você pensa, poxa, mas eu já estou vivendo isso há tanto tempo. Por quê? Porque dentro dessa situação padrão que você está vivendo, o Senhor está te lapidando e Ele está te moldando ali. Daí vem a palavra, transforme-se, no versículo. Então a primeira transformação vai ser essa, deixar de seguir um padrão imposto pelo mundo. Quando a palavra de Deus está falando ali, não se amoldem ao padrão, não fica seguindo o que o mundo está falando, porque o Senhor vai dizer na palavra dele, lá em Salmo 1, que nós devemos nos afastar da roda dos escarnecedores. O que é isso, Jéssica? Que palavra difícil é essa? Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor quer que nós façamos. Ah, Jéssica, mas todo mundo faz. Aí a gente lembra aquela frase que toda mãe já falou: você não é todo mundo. Exato. É isso que Deus quer ensinar para nós. Nós não somos todo mundo. Nós somos separados. Nós somos escolhidos. Jesus, quando separa os 12 discípulos, Ele está fazendo isso. Ele está escolhendo aqueles para caminhar com Ele. Ele andava em meio a uma multidão e que essa poderia estar padronizada. Mas aqueles 12 não iriam seguir algo exatamente igual. Deus tinha algo a mais para eles e Deus tem algo a mais para você. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem aí. Jéssica, mas eu não sei nem falar. Eu não sei nem... Não tenho nem ideia de como falar de Deus para alguém. Como é que sou eu que sou escolhido? É você mesmo. Porque Deus, Ele não quer aquele que já sabe. Perdão. Deus, Ele não tem interesse de moldar aquele que pensa que já sabe tudo. Desculpa, irmãos, deu um probleminha aqui. Ele não tem interesse em querer trabalhar naquele que acha que já está capacitado. Não. Deus, Ele escolhe principalmente aqueles que se deixam moldar. Jéssica, então
Se eu tenho um pensamento de que eu já sei tudo, então Deus me rejeita? Claro que não. Claro que não. Deus vai trabalhar em todo aquele que entregar a sua vida a Ele e deixar que Deus faça aquilo. Deixe que Deus conduza a tua vida. Pois você não está aqui ouvindo essa mensagem por acaso. Nada de Deus é por acaso. Deus tem planos para você. E como aqueles 12 discípulos, Ele escolheu você para estar aqui. Desculpa, irmãos. Ele escolheu você para estar hoje aqui. Mesmo que tudo tenha dado errado, você tentou e não deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000, não sei quantas vezes. Várias, muitas. Jesus hoje faz com você o que Ele fez com Pedro. Ele está pedindo o teu barco emprestado. E Ele quer entrar aí para fazer uma mudança na tua história. Ele quer fazer uma mudança na tua vida. A área que o inimigo mais gosta de atuar é na nossa mente. Então a gente vai entender mais aprofundado o que é essa renovação da mente. Então, ó, irmãos, vocês estão entendendo que a gente está pegando palavras-chave? A gente pegou lá, ó, padrão do mundo, transforma-se e agora a renovação da mente. Lembra que a gente falou lá no início? A palavra fala aqui de renovação. Desculpa. A palavra fala de renovação. Mas, para que haja uma renovação, algo já tem que ter sido modificado, porque senão a gente só ouve uma vez e volta a fazer aquilo que não é o que deveria ser feito. Então Deus vai transformar conceitos hoje que estavam na sua mente, amém? Provavelmente você já teve a sensação de ouvir palavras que não era para você tentar de novo. Ah, você já não conseguiu? Por que você vai fazer? Ou então, não deu certo com um, por que eu vou tentar outro relacionamento? Ou você foi tentar uma chance de trabalho, ficou na fila o dia todo, ninguém te chamou. E aí você fica ouvindo assim, pra que você vai de novo? Você já ficou ali o dia inteiro, ninguém nem te ouviu. Desiste disso aí. Isso é o que o inimigo tá fazendo. Ele tá querendo desviar você do que Deus tem para tua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que devemos perseverar em fé. Aqui a gente tem uma chave muito importante para a gente transformar a nossa mente, que é perseverança. Você vai combater o inimigo com isso, perseverando. Ah, você não conseguiu hoje? Tenta de novo. Você não conseguiu uma vez? Tenta de novo. Quando eu fui tentar fazer vestibular, a primeira vez que eu tentei, eu tinha 19 anos. Não passei. Eu passei, estava vivendo um momento complicado na minha vida e eu não tinha nem força direito para estudar. Aí, passou um tempo, com 21 anos, eu fui lá e fiz vestibular de novo. E vocês acham que o inimigo não falava na minha cabeça? Falava na minha mente. Mas você vai fazer de novo, mas você não conseguiu, mas você não vai conseguir não. E o inimigo, ele é astuto. Ele não vai usar pessoas de fora para falar, ele vai usar às vezes dentro de casa para querer dizer que a gente não vai conseguir, que não adianta o que você está fazendo, que a concorrência é grande, que as vagas são poucas, que o curso que você quer é difícil, que você já foi magoado uma vez, então se você conhecer outra pessoa, quem não garante que você vai ser magoado de novo? São coisas assim, irmãos, que o inimigo usa. Às vezes a gente pensa que as palavras do inimigo são aquelas palavras assim, muito diretas. Não. O inimigo trabalha nas entrelinhas. Ele trabalha, se você não estiver ligado, você não percebe que é ele que está falando. Por isso que a gente tem que ser perseverante. Porque a perseverança
ela vai trazer experiência. Então, quando você adquire experiência em algo, no nosso trabalho é assim, na nossa vida é assim. Quando você faz algo uma vez, provavelmente na segunda vez você vai fazer melhor, porque você adquiriu experiência daquela vez. Você não vai fazer a mesma coisa, da mesma forma, exatamente igual. Não, você vai fazer melhor. A ideia é essa, que você faça melhor porque você adquiriu experiência. Na nossa vida com Deus é assim. A gente tem que perseverar, perseverar, perseverar. Por isso que a palavra diz, orar sem cessar. Ou seja, é ler a palavra, é ter vivência com Deus sem parar. Não significa, irmãos, 24 horas. Porque senão torna-se obsessão. E tudo tem que ser com contentamento. Mas não é você pegar a palavra, vou para a igreja ali, no meio da semana, nem sei o que é Bíblia. Não. Tem que ter dosagem, pelo menos 5 minutos por dia. Amém? Pelo menos. Então, irmãos, o que é perseverar? Não desistir nunca. Independente de qualquer circunstância. A palavra desistir não faz parte do vocabulário do cristão. A palavra desistir não deveria fazer parte do vocabulário de ninguém. Porque a palavra desistir, ela está associada ao inimigo. Porque desistir, quando você desiste, o que você está entregando? Ou melhor, o que você está fazendo? Você está entregando. Quando você desiste, você está permitindo que o inimigo roube algo de você, que ele mate algo em você. Então abomina hoje, em nome de Jesus, essa palavra da tua mente. Abomina isso. Hoje a partir de hoje você nunca mais vai dizer eu vou desistir. Você vai dizer eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Porque eu creio que Deus ele é poderoso para mudar aquilo que está ao contrário. Tá bom, Jéssica, mas e como é que fica a questão da renovação da mente? Bom, primeiramente você vai excluir pensamentos que você não pode, que você não é capaz, que acabou, que você está sozinho, que você não consegue, que é impossível, que ninguém me escuta, dentre tantos outros pensamentos negativos, os quais você já deve ter escutado. E como isso? Jéssica, como é possível tirar isso da cabeça? Vocês lembram do tema da mensagem? O poder da palavra. Irmãos, essa palavra aqui, ó. Foi com isso aqui que Jesus confrontou o diabo. Quando Satanás chegou lá do lado dele e ficou lá confrontando, Jesus ele não chegou e ficou lá fazendo um fight com Satanás ou ali fazendo uma briga literal. Não. Ele chegou com autoridade e declarou a palavra. Sabe por quê? Porque ele vivia aquilo ali que ele estava falando. Então por isso a importância da gente estar ali, ó, lendo, vivendo. Porque quando você declara aquilo que você está vivendo, meu irmão, o inimigo ele não tem como ficar não. Ele tem que ir embora. Vamos citar passagens e é isso que a gente vai começar a fazer. O nosso trabalhar hoje vai ser essa transformação. Qualquer situação que vier na tua mente negativa, você vai orar e você vai confrontar o inimigo com a palavra daquilo que está vindo na tua mente que você não pode. Amém? Vamos citar passagens que estão na palavra de Deus que vão desconstruir tudo que o inimigo quis formar na sua mente. Então vamos lá. Primeiro, o inimigo falou para você, você não pode. Aí você vai falar, ah é? Então tá. O Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? O Senhor. Se você deixar que Ele te conduza, que Ele te guie, que Ele seja o teu mentor,
meu irmão, minha irmã, ele transforma a tua mente hoje com essa palavra, porque com ele você pode tudo e ele vai te fortalecer. Então quando o inimigo vier na tua mente, você não pode continuar com esse negócio, você não pode continuar nesse casamento, você não pode continuar com esse teu filho aí que não quer melhorar, você não pode concluir esse curso, você não pode tirar uma habilitação, você não pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver o Senhor caminhando comigo, como Davi quando foi enfrentar Golias, ele sabia que ele podia. Por quê? Porque a força não estava nele. A força estava naquele que tudo pode. E ele nos fortalece para que sigamos em frente. Amém? Segundo passo, eu não sou capaz. O Senhor vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, o Senhor está falando aqui, se você estiver fazendo aquilo segundo o que eu estou te falando, se você seguir a minha direção, se você for ali onde eu estou te mandando ir, se você fizer aquilo que eu estou falando, se você falar aquilo que eu estou te falando, pode ter certeza, o que você fizer vai ser útil. Então você vai poder dizer, eu sou capaz sim, porque o Senhor é quem me capacita. Então não tem mais porque o inimigo fica botando na tua cabeça que você não é capaz de fazer algo no seu trabalho, na sua casa, na sua vida ministerial. Eu não sei onde o inimigo tem atuado na tua mente, mas eu sei que o Senhor ele é poderoso para desconstruir isso hoje na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz com que o trabalho de vocês não seja inútil. O Senhor transforma a sua mente, porque Ele diz que nenhum trabalho vai ser inútil. Amém? Terceiro ponto, estou sozinho. Essa daqui eu acho que está como terceiro aqui, mas acho que é o que mais, vamos dizer assim, abate. Porque, irmãos, vamos admitir, quem gosta de ficar sozinho? Ninguém. A Bíblia diz que foi criado o homem e depois foi criada a mulher. Se foram criados dois, não é para que se viva só um. Então nós não fomos criados para que vivamos sozinhos. Então o inimigo ele fica atuando na nossa mente, né? Porque a gente não foi criado para ficar sozinho. Mas o Senhor ele vai dizer aqui, ó, ainda que pai e mãe te abandone, eu nunca o abandonarei. Eu quem? O Senhor. O Senhor ele está contigo a todo tempo. Jéssica, mas como é que eu vou sentir que o Senhor está comigo a todo tempo? Conversando com Ele. Ore. Aprenda a ter uma vida de oração. Aprenda a ter uma vida com Deus. Não é fazer aquela oração decorada, aquela oração que você não sabe nem direito o que você está falando. Porque não é assim que você fala com uma pessoa que está do teu lado. Por que você vai falar com Deus assim? Amém? O Senhor está sempre ao seu lado para ser o seu guia em decisões as quais você tem que tomar, seja no seu trabalho, na sua casa, seja até mesmo no seu ministério. Deus ele é contigo, não há algo que você temer. A palavra do Senhor vai dizer, Salmo 23, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, de nada temerei, pois o Senhor está comigo. Vale da sombra da morte significa fundo do poço. Vale da sombra da morte significa eu não tenho nada. Vale da sombra da morte significa estou zerado. Vale da sombra da morte significa eu não sou ninguém. É nesse momento aí que Deus ele vai chegar do teu lado e ele vai dizer, ei, eu tô aqui, meu filho. Tu não tem por que estar prostrado assim, não. Você está temendo o quê? Você está temendo porque estão falando aí que agora o inimigo está reinando? Por quê? Se você confia em mim, o Senhor está falando. Ah, mas o mundo está dizendo aí. Que interessa o que o mundo está falando? Tem gente que confia, a palavra vai dizer. Tem uns que confiam em cavalo, outros confiam em carros, mas você confia no Senhor.
Não se preocupe com o que falem. Fica com aquilo que Deus fala para você. Você não está sozinho. Você tem Deus. E Ele é poderoso para colocar um companheiro na tua vida, para colocar uma companheira na tua vida. Ele é poderoso para fazer uma transformação na tua casa. Ele é poderoso para fazer uma transformação no teu trabalho. Ele é poderoso para te dar aquela oportunidade que não estão te dando. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Quarto, é impossível. A gente se depara com isso, irmãos. A gente se depara quando a gente ouve uma notícia de que a gente pode se deparar com uma enfermidade que não tem cura, ou porque a gente perdeu o emprego e a gente tem que sustentar a família, ou porque a gente tem um filho que, por alguma razão, não consegue ir bem no colégio, ou porque a gente quer fazer algo e a gente não consegue sair do zero, e a gente começa a pensar, é impossível. Mas o Senhor vai dizer, tudo é possível para aquele que crê. Meu irmão, o Senhor está dizendo para você que você precisa ter fé nele e acreditar no que ele diz. Não importa o que qualquer outro tenha dito, ao contrário. Fique com o que Deus fala para você. Talvez você tenha recebido uma promessa que faz anos isso não chegou ainda, mas Deus não esqueceu. Lembra o que a gente falou lá no início? Sobre Deus estar moldando, sobre um padrão. Deus está te moldando para que você possa receber essa promessa e não saia do caminho dele. Porque tem pessoas que, se receberem hoje o que Deus prometeu, não adoram a Deus mais como tem adorado. Ele quer que você esteja na sua posição, fazendo aquilo para o qual Ele te chamou. Esteja sempre adorando, glorificando o nome dEle, e o mais Ele fará. Quinto, ninguém me escuta. Essa daqui é uma ótima que o inimigo usa. Porque o inimigo ele vai querer fazer que você se torne dependente. Dependente, mas dependente do quê? De coisas, de bens, de pessoas. Então ali você vai sentir a necessidade de ser ouvido. Irmãos, não é errado. Claro que não é errado você querer ser ouvido. Claro que não. Mas há momentos que a gente só tem que ouvir Deus. Há momentos que a gente tem que ter o nosso secreto, o nosso momento, eu e Deus. Há coisas que a gente só tem que contar para Deus. Porque o Senhor vai dizer que a nossa confiança deve estar no Senhor. Ainda que aqueles os quais mais você depositou confiança erraram com você, entenda, são humanos. E o ser humano ele é falho. Pois assim diz a palavra do Senhor em Gênesis, quando Adão e Eva cometeram um erro, o qual ocasionou o plano original que Deus havia criado antes, pois houve desobediência. O Senhor quer que você escute a Ele em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar, como diz a palavra do Senhor em Mateus 6, versículo 33. O reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas. O que são demais coisas? Tudo será acrescentado. Mas coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Eu creio que mentes estão sendo renovadas aqui hoje. Eu creio em nome de Jesus que mentes estão sendo renovadas aqui hoje. Irmãos, o mundo muitas vezes já disse para você experimentar coisas. Só que essas coisas que o mundo quer que você experimente, essas coisas que o inimigo quer que você experimente, você vai ter uma alegria momentânea. Depois de um tempo, essas coisas vão te deixar frustrado, triste, desanimado, achando que é o fim e que não tem mais solução. É muito comum ouvirmos que devemos ter novas experiências para sairmos de uma situação adversa. E daí, inconscientemente, nós pensamos, eu vou fazer isso aqui,
E eu acredito que com isso teria uma nova chance. Ou seja, haverá uma transformação. Só que o Senhor quer dizer uma coisa hoje aqui. A verdadeira transformação, ela não está nas coisas desse mundo. Ela está naquilo que você nem sabe ainda o que é, mas Deus já programou a você a melhor experiência que você nunca teve na vida, que é aceitar viver ao lado dele. Sabe qual é a melhor experiência que você vai ter? Do lado dele. As melhores experiências que você vai ter nessa vida são com Deus. Nenhuma experiência vai ser melhor do que aquela que você tem você e Deus. Fazendo tudo isso, a gente chega ao final do versículo, que vai dizer que nós iremos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus, Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Deus quer fazer uma transformação hoje na sua vida. Ele quer fazer você experimentar o melhor que há para você, o mais agradável, o mais perfeito. Então, meu irmão, deixa Deus te transformar hoje. Deixa Deus sondar o teu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda o nosso coração. E Ele nos conhece. Então, que o Senhor possa, em meio ao louvor que nós vamos adorar aqui agora, que você possa deixar a sua mente